Pronto. Como é o problema da subsoma, que é um dos problemas mais simples. O objetivo é verificar se, dado um vetor, eu consigo dado um subvetor, eu consigo encontrar elementos que somados deem o meu valor objetivo. Como é que eu mostro aqui do lado do preview? Tá aqui. Pronto. Então, a ideia é a seguinte: você tem um vetor, o vetor tem 5 elementos, e eu te pergunto, 5 elementos, todos positivos, e eu te pergunto, tem alguma combinação de elementos cuja soma seja 9? Aí você vai encontrar 3 mais 4 mais 5. 3, não, 4 mais 5. 4 mais 5, 9. Se eu te perguntar se tem alguma combinação de elementos cuja soma seja 8? Qual? 5 mais 8. Alguma combinação de elementos cuja soma seja 18? Entenderam o problema? Da aula chupando din-din é uma graça. Entenderam o problema, pelo menos, né? Então, por exemplo, 18 dá para fazer com... Dá não. Dá não. Se fosse 19 dava? Dava 12 mais 4 mais 3 dava 19. 12 mais 4 mais 3. Então, o que seria a nossa ideia aqui do nosso algoritmo de backtrack? Você tem uma lista de elementos, e para cada um dos elementos você tem uma opção: inserir ou não inserir o elemento. A tua opção é essa. Você pode inserir ou você pode não inserir o teu elemento na lista. Então, por exemplo, para o primeiro elemento você pode inserir sim, ou você pode inserir não. Para o segundo elemento você pode inserir ou você pode não inserir o segundo elemento. Se você não inseriu o primeiro, para o segundo você pode inserir ou não inserir. Para o terceiro você pode inserir ou não inserir em cada um dos branches. Sim ou não. Esse daqui sim ou não. Esse daqui sim ou não. Então, por exemplo, para esse caminho aqui, deixa eu imaginar esse caminho bem aqui. Eu quero verde. Eu não inseri o primeiro, inseri o segundo e inseri o terceiro. Não inseri o primeiro, inseri o segundo e inseri o terceiro. E assim a gente vai até o final. Qual é a ideia? Que nós estamos fazendo uma busca dentro dessas combinações todas. Então você vai imaginar que você vai começar, por exemplo, inserindo um elemento. Inseri o primeiro, inseri o segundo. Será que faz sentido eu continuar essa busca até o fim? Em qual momento eu posso parar ela? Que não faz sentido, eu não vou conseguir encontrar. Quando eu estourar, porque como todos os valores são positivos, na hora que eu fizer a soma, somei esse com esse daqui e estourou. Então o que é que eu faço? Volto e tento qual? Tento o próximo. Tento esse, estourou. Volto, e aí eu vou fazendo os vários caminhos. Então, bora tentar montar aqui como ficaria a nossa estrutura. Eu tenho que ler aqui os dois números e depois ler o vetor, né? Eu vou só começar, aí depois eu vou deixar vocês continuarem, tá? Var quantidade e alvo, que são inteiros. E aí eu vou ler quantidade e alvo, vou criar o meu vetor,
O meu vetor vai ser índice de quantidade e eu vou carregar range de QTD fmt.scanvet. Ok, então eu tenho já o meu. Deixa eu calar o Copilot aqui. Silêncio, Copilot. Então nós poderíamos fazer várias perguntas. A nossa pergunta poderia ser, que é a pergunta mais simples: tem alguma combinação que gera essa soma? Encontrei a combinação, sim, resolvido, não. Cheguei até o final, fiz todos os percorrimentos, não encontrei a combinação. A gente poderia perguntar qual a combinação que me dá essa soma, ou quais as combinações que me dão essa soma, ou qual a combinação com o menor número de elementos que me dá essa soma. Todas são variações da pergunta, mas o algoritmo base a gente vai ter em todas. Então vamos só para a pergunta mais simples: será que eu consigo executar a soma? Então a gente vai aqui para o nosso backtracking aqui, que vai receber o vetor que eu estou percorrendo, o elemento, o índice que eu estou analisando. Deixa eu tirar isso daqui. E o valor que eu quero somar, o meu alvo. Professor, Oi. você disse que backtracking é porque ele, de certa forma, volta. Eu preciso voltar. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu testei o primeiro, aí depois testei o segundo e testei o terceiro. Aí eu descobri que o terceiro não dá certo assim. Aí eu volto e testo o segundo com outra opção de valor. E aí eu testo o terceiro com outra opção de valor. E testo o quarto. E eu descobri que não deu certo. E aí eu tiro o primeiro, insiro o segundo de novo e depois insiro o terceiro. Então eu estou o tempo todo indo e voltando no meu processo de busca. Os exercícios que a gente fez até agora, o que é que tinha essa carinha? Tinha o exercício da distância, eu inseria um número e depois tentava inserir os outros. Não conseguia, eu voltava e inseria o próximo número, tentava inserir os outros. Depois eu voltava e inseria o próximo número e assim eu ficava nessa ideia de ir e voltar. No caso do Sudoku, ou no caso do algoritmo da distância, ou em alguns dos outros, a gente precisaria ficar marcando o elemento para dizer se eu... para acompanhar o processo de inserir e retirar os elementos da solução. Mas teriam outras opções aqui. Então, por exemplo, o mais simples seria assim, ó, eu tenho o valor alvo, o elemento que eu estou, e eu poderia ter o valor da minha soma atual. Estou analisando esse vetor. Atualmente eu estou nessa posição. Meu objetivo é conseguir que a soma dê isso, e a soma dos elementos que eu passei atualmente deu isso. Fazer com recursão aqui é bem mais fácil. Então, o que seriam os meus casos triviais aqui, o caso base? Como é que eu sei que eu consegui ou que eu não consegui? Mas o alvo foi igual a soma. Quando é que você sabe que deu ruim? Se a soma é maior do que o alvo. Se a soma é maior do que o alvo. Você chegou e ele disse, processa esse elemento. Aí você vai lá e você chega, se por acaso a soma que eu cheguei bem aqui for maior do que o alvo, então eu já estourei. Eu aviso, ei, esse caminho não dá certo. Volta e tenta outra coisa. Quando é que eu sei que deu certo? Se a soma mais o índice atual é igual. Não, que ele está fazendo a soma atrás. Quando ele dá o passo para frente, eu só tenho que analisar o estado em que chegou. Aqui a minha decisão vai ser inserir ou não inserir esse índice na soma. Aí eu somo e chamo a recursão.
Eu poderia também fazer ao contrário, mas tanto faz. Então, se por acaso eu cheguei no caso em que a soma é igual ao alvo, então deu certo. Se nem estourou e nem é igual, é porque ainda é menor. Eu ainda tenho que inserir alguém. Aí eu vou inserir o índice atual ou não vou inserir o índice atual? Eu tenho dois caminhos para percorrer. Eu tento inserindo. Se der errado, eu tento não inserindo. Eu cheguei num ponto. Aí a partir desse ponto, a minha soma é 20. Eu tenho que chegar no 30. Então eu posso tentar inserindo o índice atual. Se ele disser que deu ruim, aí eu tento o quê? Não inserindo o índice atual. E eu faço a busca. Eu estou bem aqui, ó. Eu chego bem aqui. Aí quando você está bem aqui nesse ponto, você tem duas opções. Você tenta fazer o caminho inserindo o índice. Se ele disser, ó, deu ruim, aí o que é que você tenta fazer o caminho? Não inserindo o índice. Se ele disser que deu ruim, aí o que acontece? Aí você volta. Se disser que não deu certo, você volta. E aí, quando eu cheguei bem aqui, se esse tentou e deu ruim, e esse daqui tentou e deu ruim, o que é que esse cara faz? Retorna. Oi. A cada passo. Ó. Vamos chegar. Estamos aqui nesse ponto. Eu vou tentar completar o problema primeiro através me somando. Então eu vou tentar rodar um backtracking, vetor, index mais 1, vou para o próximo cara, o alvo continua sendo alvo. Se eu me somar, o que é que eu vou ter? A soma que veio mais vetor na posição índice. Se isso daqui deu certo, então eu retorno true. A gente vai simplificar já isso daqui, tá? Professor, oi. Qual é o nome dessa questão? É subset sum. Outra opção que eu tenho é completar o problema sem somar esse elemento. Imagina que eu te digo bem aqui, ó. Ei, tu vai adicionar ou não vai adicionar esse elemento? Aí você diz, rapaz, eu vou tentar dos dois jeitos. Eu vou tentar adicionando e eu vou tentar sem adicionar. E aí, se algum dos dois jeitos der certo, ótimo, funcionou. Se nenhum dos dois jeitos der certo, eu tenho que dizer, olha, não funcionou. Tenho que avisar para quem me chamou. É que nem o lance dos caminhos. Lembra o lance dos caminhos? Que você tinha que perguntar para o cara da direita e para o cara da esquerda? Só que aqui eu só tenho duas opções. Ou eu insiro o elemento para tentar resolver o problema, ou eu não insiro o elemento para tentar fazer a soma. Se a gente olhasse para cá, para a descrição do problema, eu te digo, ei, tu consegue fazer 28? Aí você, rapaz, ou eu não sei se eu vou inserir o 3 ou não vou inserir o 3, porque eu não sei o resto dos elementos. Então eu vou abrir duas perguntas. Eu vou tentar com o 3, e aí se por acaso rodou tudo e disser, não consegui com o 3. Aí agora o que é que eu vou tentar fazer? Sem o 3. Vou tentar fazer a soma sem o 3. E aí eu chamo a abertura dos ramos sem o 3. Se por acaso eu cheguei aqui no 34, aí no 34 eu vou tentar com o 34 sem o 34. Na hora que eu fizer com o 34, ele já estoura, aí ele volta. Agora eu vou fazer sem o 34, então atualmente eu teria 3 mais 34. Tu vai inserir o 4 ou não vai inserir o 4 para tentar fazer o 28? Aí tu vai ter que testar os dois. Tu já tem o 3, aí tu pode tentar o 3 com o 4, e aí tu abre esse ramo da recursão. Se por acaso ele chegar, olha, não conseguiu o 38 com o 4, aí o que você tenta fazer? Sem o 4, você vai para a segunda opção. E aí se você não conseguir nem com o 4 e nem sem o 4, aí o que você diz? Não, essa configuração que chegou em mim eu não consigo resolver, nem se eu me inserir como índice, nem se eu me retirar como índice.
volta aí e tenta alterar alguma coisa antes para a gente tentar de novo. Aí ele vai voltar e vai dizer, opa, eu tentei com o 3, bora sem o 3 agora. E a gente vai o tempo todo nesse processo. Vai, preenche a árvore todinha, volta, vai, faz o galho todinho, volta, vai, faz o galho todinho, volta. E a gente fica nesse processo de voltar. Ó, então vamos lá. Quando é que eu sei que deu certo? Se por acaso a minha soma, alguém fez a soma e jogou a recursão para frente, a soma que chegou já é o alvo que eu queria. Então pronto, eu posso dizer, ok, consegui uma composição de elementos que chegou no resultado que eu queria, então retorna true. Se por acaso a soma estourou na hora que ele adicionou o último elemento, aí eu tenho que dizer, não, volta e refaz o caminho, porque a soma já estourou. Só que se nem é igual e nem estourou, eu estou em que situação? Que a minha soma atual dos elementos é menor do que o alvo. Então aí eu tenho que decidir, tenho duas opções, ou eu tento completar a soma inserindo o elemento atual, ou eu tento completar a soma sem inserir o elemento atual. Lembra, o que você quer é ver se alguma combinação de elementos te dá exatamente o resultado que você quer de alvo, de soma. De alvo. Então, se for igual, ok, você conseguiu. Se for maior, você não conseguiu. Tem outro caso aqui que também você não conseguiu, que é, mesmo que ele seja menor, se o teu índice já caiu para fora do vetor. Se o teu índice for maior do que length de vet, tanto se você estourou a soma, quanto se você já saiu do vetor, então você não tem o que fazer, você volta aqui, ó. Ok, agora eu tenho duas opções. Ou eu posso tentar resolver inserindo esse elemento e chamando a recursão para o resto, ou eu posso tentar resolver sem inserir esse elemento e chamando a recursão para o resto. Então, por exemplo, como é que o 12 é feito? Ele vai chamar a recursão inserindo 3. Aí depois ele tenta inserir o 34. O que é que vai acontecer? 9, ele vai dizer, ops, inseriu o 34, deu 38, retorna. Aí ele volta e diz assim, beleza, então eu vou tentar sem inserir o 34. Aí ele chega bem aqui, aí tenta inserindo o 4. Atualmente a nossa conta está em quanto? Eu queria fazer o 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Aí eu teria duas soluções, né? Porque se ele inserir o 4, aí ok, aí ele tenta inserindo o 12. Ele consegue inserir o 12? Vai estourar. Vai estourar. Aí ele volta e tenta sem inserir o 12. Aí insere o 5. 3 mais 4 mais 5 deu 12, deu certo. Aí ele chegou no resultado, ele retorna true. Outra opção seria se ele estivesse tentando, por exemplo, o 17. Ele vai tentar somar o 3 com o 34, com 4, não vai conseguir nada disso. O único caso que ele conseguiria era se ele não inseriu o 3, não inseriu o 34, não inseriu o 4, e aí ele insere quem? Insere o 12 e insere o 5. Então é sempre uma decisão de insiro ou não insiro para chegar nesse resultado. Então vai ser... Com o sim, o 3 não deu certo, aí entrou no não do 3. Com o sim do 34 não deu certo, aí entrou no não do 34. Com o sim do 4 não deu certo, voltou, entrou no não do 4. Com o sim do 12 e o sim do 5, aí chegou na resposta. A tua outra opção seria... Não, a gente pode usar programação dinâmica, mas o que nós estamos tentando fazer é... A outra opção, mais FUP de ser, é um for para cada entrada. Entendeu? Seria um polinomial. O que a gente está fazendo é, ao invés de ter um for que obrigatoriamente vai até o fim de todas as somas, assim que eu percebo que a minha soma estourou, eu volto e tento a próxima combinação. Estourou, volto e tento a próxima combinação. Estourou, volto e tento a próxima combinação. Oi. Qual seria a diferença de fazer essa verificação? Porque a verificação seja maior, que depois que tu passa, depois que tu chama a recursão, ela vai ter uma... Tanto faz eu fazer aqui como fazer lá.
Se eu fizer antes de inserir ou fizer depois de chamar a recursão, Mesma coisa? vai ser a mesma coisa. Poderia estar aberto um link aí para... É só a questão de simplificar a lógica, entendeu? Mas em termos de complexidade, eu dou um passo e já resolvo e volto. Então, tanto faria eu fazer esse if aqui ou não. Porque normalmente quando a gente faz a recursão, a gente pensa que cada nó pense apenas na sua vida, no seu problema. Então aqui ele está pensando apenas no caso dele. Eu me somo ou eu não me somo. Se vai estourar para o cara da frente, deixa o cara da frente ver, entendeu? Mas aí a gente poderia simplificar um bocado aqui. Mas assim, primeiro eu quero só chegar no resultado, ver todos os casos e depois a gente vai enxugando e simplificando. Eu consigo simplificar isso daqui de alguma forma? Esses dois ifs aqui? Sim, só juntar. Se ambos retornam a mesma coisa, se eu conseguir me inserindo ou sem inserir, eu retorno true. Se não, eu o quê? Retorno falso. Ok. Então tá aqui o nosso código. Vocês perceberam, ele vai indo e voltando. E aqui eu só quero saber se deu certo. Vai dar certo quando ele chegar em algum caso que a combinação dos valores anteriores chegou onde o alvo é igual à soma. E aí essa informação sai voltando pelo caminho. Ó. Então não interessa se eu fiz esse, se ele fez não, falso, aí eu tento esse. Se um dos dois retornar true, o primeiro que retornar true, esse true sai subindo de volta até eu chegar no começo. Então aqui eu posso só retornar backtracking de vetor índice 0. O meu alvo é alvo e a soma atual é 0. O que é que ele quer imprimir mesmo? É 0 ou 1 que é? É true ou false? Então tem que fazer assim. Assim, tanta falta de um ternário. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho... Sei que eu tinha aberto em algum lugar. Vai. CD, turmas, Xcode, Gits. Okay? Então a gente vai indo e voltando, indo e voltando. Aí teriam várias mudanças legais para a gente fazer aqui. E se eu não quisesse só saber se deu certo, se eu quisesse os elementos que compuseram a soma, bastava que eu mudasse o que eu estou coletando. Atualmente eu estou coletando só o resultado da soma. Eu poderia, por exemplo, ter um vetor compartilhado em que eu estaria adicionando e removendo os elementos. E aí no final eu teria os elementos, a composição dos elementos, ou se eu estivesse criando um novo vetor e só gerando isso daqui. Então, cada problema diferente vai ter um detalhezinho, outro diferente, mas vocês só vão começar a pegar o feeling das coisas quando começarem a quebrar a cabeça desse processo de construir, testar, desfazer, voltar, construir, testar, desfazer, voltar. Então tem um bocado desses exercícios. Coloquei aqui até 2 novos para o semestre que vem, que foi o das N rainhas, que é parecido com o Sudoku, mas o Word Search também é muito igual.
É só que é dentro do labirinto, você vai, coloca, tenta ir para todos os lados, se não der certo você retira e aí continua, insere, retira, insere a letrinha, retira a letrinha, tá? Então bora para a ideia de hoje, isso aqui foi só para a gente complementar. A gente vai agora para a busca em largura, e ela é bem simples comparado com os outros, assim, em evolução aos outros ela não é difícil. Tá? Vou pegar aqui um exemplo do busca em largura. A pergunta é: quantos... Eu acho que essa é a pergunta, tá? Pronto, exatamente, essa é a pergunta. Quantos turnos vai levar até que todos os tomates apodreçam? Quantas rodadas vão levar até que todos os tomates apodreçam? Então, ela é o clássico de busca em largura. Você parte de um ponto e você alcança todos os elementos que estão diretamente ligados a esse ponto. E depois, na segunda rodada, você alcança todos os elementos que estão ligados ao atual. E depois você alcança todos os elementos que estão ligados ao subconjunto atual e por aí assim vai até o final. Qual a diferença disso daqui para o que a gente já fez do busca em profundidade? Eu uso uma lista, só isso. Então, se eu Tá, ele quer o seguinte, ó. Começando desse ponto, quantas rodadas, é isso que ele pergunta, deixa eu só ver se é quantas rodadas, quantas rodadas eu preciso até que todos os tomates sejam alcançados? Então, é o equivalente a perguntar quem está nas redondezas desse X. Quem está nas redondezas desse X é esse daqui e esse daqui. Tá? Então, se a gente usasse os algoritmos que a gente já viu, vamos dar um número para esses carinhas aqui. Se esse daqui fosse o 1, eu perguntaria quem são os vizinhos do 1. Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. Seria esse cara aqui, vou marcar de rosa, né? Isso como tá ruim de ver. Azul. Pronto, vai ser o 2 e vai ser o 3. Só que ao invés de colocar isso daqui numa pilha, eu vou colocar isso daqui numa fila. O 2 e o 3. Ok? Então pronto, processei 1. Agora eu vou para a próxima rodada. Quem é que eu tenho que processar? O 2 e o 3. Aí eu vou processar o 2 e o 3, só que como ele quer saber quantas rodadas, ao invés de jogar na mesma pilha aqui, que eu não ia saber quantos elementos tem, eu vou criar na mesma lista, eu vou criar uma lista nova. Quando eu processar o 2, quem é que vai ser inserido aqui? Vai ser esse, né? Esse daqui já foi, esse daqui ainda nada. Vamos chamar esse daqui de 4 e esse daqui vai ser o 5. Então, inseri o 4 e o 5 para serem processados. Ok, retiro o 2. Quem é que ainda tem aqui para processar? O 3. A partir do 3 eu alcanço alguém? Não. Então, pronto, processei o 3, não tem mais o que fazer. Como é que eu apago aqui? Sai. Agora eu vou para a próxima rodada, a terceira rodada. Quem é que eu tenho que processar? O 4 e o 5. A partir do 4 eu consigo inserir alguém na minha nova lista? Não. Então eu só retiro o 4. A partir do 5 eu consigo inserir alguém? Sim. Aqui ninguém, aqui ninguém, aqui ninguém. Aqui o 6. Mais alguém? Não. Próxima rodada, a partir do 6 eu consigo inserir alguém? Sim. O 7. Então, toda vez que cada round, cada rodada implica em
pegar a pilha dos elementos a serem processados, e eu chamo pilha, mas é fila, tá? Pegar a fila dos elementos a serem processados e criar uma nova fila com os novos elementos da próxima rodada. Aí você sai processando esses caras e pegando todos os vizinhos deles, marcando e colocando aqui. Quando secar isso daqui tudo, aí pronto, terminou a rodada, você vai para a próxima rodada. Pega todos esses caras, pega os vizinhos dele e adiciona ali. Então é bem simples, é só pegar aquela ideia que a gente fez de lista, né, de pilha, e adaptar para fazer uma fila. E para eu ter, no caso, mais de uma rodada. Tem outra forma também fazer, sem ser de duas, sem eu ter que fazer duas, que é mais inteligente, que é eu pensando em profundidade. A gente começou a fazer um jogo de profundidade quando viu lá aquele da rodada passada, que é assim, ó. Se eu quisesse pensar em profundidade, eu pensaria assim. Vamos voltar para o 1. Vamos imaginar que o 1 está na profundidade 0, certo? O 1 está na profundidade 1, sei lá, o que você quiser chamar aqui. Aí você começa a colocar os elementos para serem processados, para serem colocados aqui. Quem é que o 1 vai adicionar? O 2. Qual é a profundidade do 2? 1 a mais do que o cara que chamou ele. O cara que chamou ele está com profundidade 1. Então o 2 vai ter profundidade 2. E quem mais? O 3. O 3 tem profundidade 2. Aí você retira o 1, que tinha profundidade 1 da jogada, e continua puxando daqui de baixo. Agora eu vou processar o 2, que tem profundidade 2. Quem é que eu vou adicionar? O 4, que vai ter profundidade quanto? Como ele está sendo chamado a partir desse cara, que tem profundidade 2, o 4 vai ter profundidade 3. E o 5 vai ter profundidade 3. Terminei de processar o 2. Puxa o próximo. Eu adicionei o 4 aqui e o 5 aqui. Quem é o próximo que eu vou puxar agora? O 3. O 3 tem profundidade 2. O 3 tem algum vizinho que não foi processado? Não. Então, adeus para o 3. O 2 também já foi embora. Quem é o próximo aqui? 4. 4 tem algum vizinho que ainda não foi alcançado? Não. Então, adeus 4. Quem é que eu tenho que processar agora? O 5. O 5 vai conseguir adicionar o 6. O 6 tem profundidade 4. Mais alguém? Não. Acabei com o 5. Agora eu puxo o 6, o 6 vai conseguir adicionar o 7, que tem profundidade 5. Então, o 7 não tem mais ninguém, minha fila está vazia, então eu sei que eu precisei de 5 rodadas. Que é justamente a distância que eu precisei para poder chegar bem aqui. Esse algoritmo, ele se chama pathfinding, né? É o pathfinding. É um dos algoritmos de encontrar o menor caminho. Você sai fazendo a sua expansão e aí você sabe a distância que você está de cada um dos elementos. Para eu chegar bem aqui, eu tive que sair desse daqui. Eu poderia, por exemplo, ir para o lado ou ir para baixo. Poderia ir para algum dos dois. Mas eu tenho que ir para um de profundidade 2, depois profundidade 3, depois profundidade 4, para enfim chegar no elemento de profundidade 5. Então eu consigo calcular a distância que cada um desses pontos está do ponto de origem. Esse algoritmo é o exato mesmo algoritmo de menor caminho. É o exato mesmo algoritmo esses dois. A diferença é que no Rotten ele quer apenas o número que você chega, a profundidade que você chega, e no caminho ele quer que você diga qual foi o caminho que você percorreu. Mas é o exato mesmo algoritmo. Tô a fim de fazer não, que eu quero continuar com a matéria, eu vou só mostrar para vocês. CD barra
algoritmo que a gente falou agora. Que ele está só reclamando, né? Vamos lá. Eu tenho um ponto que eu vou começar a minha busca, que seria o ponto inicial. Botei ele para ser enfileirado. Eu preciso saber quem foi visitado ou quem não foi visitado, então eu coloco isso no mapa de visitados. E aí eu continuo o meu loop enquanto a pilha não está vazia. Eu tiro o cara que vai ser o elemento a ser analisado e, no caso, eu estou tentando chegar no destino, né? É o mesmo algoritmo, só que ao invés de ir até o fim e ver a profundidade total, eu paro quando eu chegar no destino. A ideia do menor caminho seria, eu tenho vários caminhos que me levam para um destino. Aqui, ó. Eu poderia vir aqui por cima para chegar no F e poderia vir aqui por baixo para chegar no F. Isso não é um labirinto perfeito. Então, se eu só jogasse a minha recursão, eu teria vários caminhos para chegar lá. O que ele quer que eu quero que você me diga é qual é o menor. Como é que você sabe qual é o menor? Faz ele expandir em camadas. Um nível de distância, 2 níveis de distância, 3 níveis de distância, 4 níveis de distância, 5 níveis de distância, 7 níveis de distância e eu cheguei aqui. Porque se eu fosse andar pelo outro lado, eu precisaria, sei lá, de 8, 9, 10, 11, 12, 13. Assim, ó. Eu quero que a pergunta é: qual o menor caminho para chegar aqui? Tá? 7. Se você começa nesse, com um único passo, você consegue chegar aonde? Nos vizinhos dele. Aqui e aqui. Não é não? Com um único passo. Ou seja, processou o elemento, pegou os vizinhos dele, colocou na fila que nem a gente marcou, né? Dizendo a distância que ele estava. E com 2 passos, aqui e aqui. E com 3 passos, aqui e aqui. Significa que tanto esse ponto como esse ponto estão equidistantes do início. E aí, se você continuar processando a fila, com 4 passos eu chegaria aqui, aqui, sei lá, e aqui. Ficou meio torto agora, não tá? Tá ruim de marcar. Aqui. Com 5 passos eu chegaria tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Com 6 passos eu chegaria aqui, aqui, aqui e aqui. Com 7 passos, aí esse cara entra na fila e eu sei que acabou o algoritmo. Se eu fizesse só o DFS normal, ele expandiria em qualquer direção e poderia chegar nesse cara por qualquer caminho. Mas como eu estou inserindo eles na minha fila uma altura por vez, essa é a ideia do DFS. Quando você vê lá no algoritmo de busca no BFS, né, de largura, aqui você está o root, esses são todos os caras que estão a 1 passo de distância. Esses são todos os caras que estão a 2 passos de distância. Esses aqui são todos os caminhos que estão a 3 passos de distância. Então, enquanto a gente estava lá na recursão, a gente fazia o quê? Ia até o fundo e voltava. Ia até o fundo e voltava. Só que, usando a fila, eu processo esse cara e quando eu processo esse cara, eu acho esses 2. E a partir desse, eu acho esses 2. E depois eu venho para cá e acho esses 2. Aí depois eu processo essa fileira e acho a fileira de baixo. Aí eu vou descendo uma fileira por vez. Tudo bem, meu povo? E pronto, acabou. Se a gente viesse para cá, o que é que tem de diferente aqui? Só o ponto de parada, unfold. Mas o algoritmo é o mesmo que a gente já viu em todos os casos, né? Search. Aqui, ó.
Ó, o tempo todo adicionando os vizinhos que não foram visitados dentro da pilha. Se o cara, meu vizinho, ainda não foi visitado, eu jogo ele dentro da pilha. Aí a gente precisaria só de algum macete para depois que eu expandisse e chegasse no destino, eu preciso que você me diga, ei, como é que eu volto? Como é que eu sei de onde é que eu vim? Porque a gente não tem mais a pilha de execução, lembra? Aqui a gente foi processando os elementos em camadas, em rodadas. Aí quando você chegou lá no vizinho, lá no fim, aí eu te pergunto, ué, como é que eu sei qual o caminho que eu fiz para poder chegar até aqui? Aí você teria algumas técnicas, né? Você poderia fazer uma recursão voltando, ei, se eu sou o 7, cadê o 6? Olha para todos os lados e procura o 6. Ei, agora eu sou o 6, cadê o 5? Olha para todos os lados e procura o 5. Poderia fazer assim, ou eu poderia fazer anotando. Ué, a gente já tem um mapa de visitados, que toda vez que a gente visita, a gente coloca que o cara foi visitado. A gente poderia ter um mapa de paternidade. Toda vez que eu insiro o cara, eu digo quem é o pai dele. Que eu não estou vindo de algum lugar? Todo nó que é criado não está vindo de algum lugar? Então eu poderia simplesmente dizer, ei vizinho, eu sou o teu pai. Ó, na hora que, antes de empilhar o cara, eu marco, ei vizinho, eu sou o teu pai. É um mapa de posição para posição. Então agora, se eu olhar para o final, eu posso perguntar para o final, ei final, quem é que veio antes de você? Aí ele vai me dizer, foi essa posição. Eu olho para ele e pergunto, ei, e quem veio antes de você? E aí seria esse negócio, esse laço aqui, ó. Eu saio só voltando em todas as posições, que eu posso simplesmente consultar o mapa e perguntar, ei, quando esse cara foi inserido, quem era o pai dele, quem veio antes dele? E aí seria um macetezinho para a gente conseguir refazer o caminho de volta. Cada exercício vai ter um detalhezinho, um macetezinho, um joguetezinho, você vai ter que manobrar para resolver, mas essa é a graça, né? Essa é a diversão. Tudo bem, meu povo? Podemos seguir em frente? Pode mostrar como seria fazer uma redução? Sim. Então, ó, se eu não tivesse a anotação de quem são os meus vizinhos, eu teria uma pergunta. A minha pergunta seria, por exemplo, eu tenho uma grid, voltar. Eu quero voltar. Eu estou lá na posição 7. Mas eu teria que anotar em algum lugar como foi que eu cheguei lá, né? Outra solução seria assim, ó. Tá vendo essa matriz de pontinhos aqui? O que eles fazem também lá no Pathfinder é criar uma matriz. Ao invés de anotar direto no nó, eu anoto nessa matriz que é chamada matriz de distâncias. Então, para o primeiro elemento, na mesma posição dele aqui, se era 4, 4, eu vou anotar, você estava distância 1. Aí eu adicionei os vizinhos dele, digo, esse vizinho aqui está na distância 2, e esse vizinho aqui está na distância 2. E esse daqui de baixo está aqui distância 3, e esse daqui de cima está na 3. Esse daqui foi para a direita e para a esquerda, 4, 4. Então, se eu tivesse isso, não importa como esse negócio vai desenrolar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de um nó eu poderia perguntar, ei, quem é que está antes de você? O que é que ele deveria fazer? Olhar para todos os lados e perguntar, cadê o 9? Achei o 9. Aí eu insiro o 9 na solução. Aí eu pego, o 9 vai perguntar o quê? Cadê o 8? Aí vai olhar para os 4, quando achar o 8, insere o 8 na solução. E aí o 8 vai perguntar, cadê o 7? E o 7 vai perguntar, cadê o 6? E aí eu saio montando o nosso caminho de volta. Mas o mapa de paternidade é mais fácil. Porque toda vez que eu for inserir um nó, eu vou inserir esse 2 aqui, vou marcar ele. Aí eu vou dizer que eu sou o pai do 2. Então eu coloco lá no meu mapa de paternidade que o pai do 2 é o 1.
E aí eu consigo voltar só navegando ao contrário nesse mapa. Ei, eu tô no 7. Ei, quem é que veio antes do 7? Ele vai dizer é o 6. Quem é que veio antes do 6? É o 5. É o 4. A gente faz só um loop aqui. A gente volta pro começo. Tudo bem. Então, eu fecho as aspas aqui dessa matéria. E aí eu volto para a matéria obrigatória da disciplina, que são mapas. Vocês viram aquele tresquinho lá com os meninos, não foi? Aquele tresquinho nos mapas. Tem uma piada que é quase um meme nessas coisas de entrevista de emprego, que é inverta uma árvore binária. Vocês já viram esse coisa ou não? Inverta uma árvore binária. O cara diz assim, rapaz, eu nunca precisei, eu já implementei 500 tipos de protocolo diferente, não sei o que, e nunca precisei inverter uma árvore binária. É uma coisa completamente inútil. É inútil, mas paciência, né? Às vezes é cobrado, mas é legal, porque se vocês prestarem atenção, quase tudo que algoritmo que a gente fez acabava caindo numa estrutura de árvore. Nossos processos de busca viravam árvores, nossos algoritmos de caminho viravam árvores, porque a árvore ela representa esse processo decisório em múltiplas etapas. Então acaba que é útil para muita coisa, né? Para muita coisa. O que é que vocês lembram que vocês viram lá do conteúdo de árvores? Foi o que os meninos fizeram com vocês? Fizeram a altura e largura com vocês? A questão não, eles ensinaram o que era cada coisa. Tá certo. Ele falou sobre ordem, pré-ordem. Tá, então ele fez a parte do que é... Então vamos ver se vocês lembram aqui. Dado uma árvore. Deixa eu baixar aqui o... É porque eu tô com muito zoom. Então, 5... 3, 7, aqui 4, aqui não é uma árvore binária de busca, tá? Árvore qualquer. 5, 3, 4, 7, 2, 9, 1, 3, vou botar o 3 não, para não repetir, tá? O que é que falta aqui? 8 e 0. O que foi que vocês entenderam que é o pré-order? Pós-order e o in-order. Você tem essas 4 formas de você mostrar o preenchimento, né? Pré, in e pós. Todos eles fazem não sei se vocês lembram, mas assim, todos eles, eu estou dando uma volta na árvore, em todos. Em todos eles vão fazer isso daqui, ó, todos eles. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá vendo? Ó? Eu tô fazendo, como é que a gente chama isso quando a gente é pequeno? De cobrir? É o que? Fazer contornar, perfeito. Todos eles têm o contorno da estrutura. A diferença é que no pré-order eu conto nó quando passo na esquerda dele. O in-order eu conto nó quando passo embaixo dele, e o pós-order eu conto nó quando passo à direita dele. Então o pré é o left, o in é o down e o pós é o right. Então, por exemplo, se eu tivesse querendo mostrar pré-order, seria 5, 3, 7. Eu não passei do lado dos 3? 2, 4, 9, 8, 0, 1. Então, meu pré-order seria... Como é que seria aqui? 5, 3, 7, 2, depois 4, 9, 8, 0, 1. 8, 0, 1.
O in order eu passo abaixo. Então ficaria como? Primeiro que eu passo embaixo é o 7. Depois eu passo embaixo do 3. Depois eu passo embaixo do 2. Depois eu passo embaixo do 5. Depois eu passo embaixo do 8. Depois do 9. Depois do 0. Depois do 7 e depois do 1. Passei embaixo do 1. E o pós-ordem é quando eu passo na direita. Então seria quem? Depois do 4. É 0, 4. Aqui é um 4? Eu acho que é. É um 4. Só fazer assim. Quando eu passo na direita é o pós-ordem. Seria não. 7, 2, 3. Então seria 7, 2, 3. Aí depois eu faço 8, 0, 9, 1, 7. 8, 0, 9, 1, 4, 5. 8, 0, 9, 1, 4, 5. Só isso. Como é que isso daqui se configura em código? Em algum momento, ó, você tem uma recursão. Em algum momento, o nó vai ter que se imprimir. E o nó vai ter que chamar a recursão para o seu filho da direita e para o seu filho da esquerda. O que seria o pré-order? Ele se imprime antes de chamar para os filhos. Por isso que ele sai indo primeiro. O pré-order é da esquerda. Então o 5 se imprime antes de chamar os filhos. Apareceu o 5. O 3 se imprime antes de chamar os filhos. Apareceu o 3. Aí o 7 se imprime, o 2 se imprime. Aí agora o 5 chama para o 4. O 4 se imprime, por isso que ele aparece primeiro. Aí chama o 9. O 9 se imprime. Aí depois o 8 se imprime, o 0 se imprime e o 1 se imprime. Então no pré-order ele se imprime antes dos filhos. E no pós-order? Depois. Eu chamo primeiro os meus 2 filhos e depois eu me imprimo. E o que marmota seria o in order? Imprime um, esse imprime o outro. Exato. Entre os 2. Eu chamo a recursão para o meu filho da esquerda e aí o que é que eu faço? Eu me imprimo. Aí depois eu chamo a recursão para o meu filho da direita. Por isso que é o in. Ó, o 5 chama a recursão para o filho da esquerda. Depois que todo mundo aqui se imprimiu, aí ele se imprime e aí depois ele chama a recursão para o filho da direita. Então aqui seria no meio, né? No meio. Então, em termos de código, ficaria bem simplesinho. Temp, mkdir, tree.go. A gente teria aqui um nó, type, node, struct. O que é que o nosso nó tem? Um value, né? Vou colocar aqui o inteiro. Um left, que é um node, e um right, que é um node. Escrevi alguma coisa errada? Ah, falta o package, né? Ok. Então, a gente tem 2 representações de árvore. Você pode pensar a árvore como sendo uma estrutura que contém os nós, ou você pode pensar que cada nó é a sua própria árvore, sim ou não? Sim. Da mesma forma da lista. Você lembra como é que a gente fazia a lista? A gente não podia ter uma lista que tinha os métodos e tinha vários nós, mas você pode imaginar que cada nozinho é a sua própria lista, porque normalmente nas árvores eu não tenho um caminho de ida e de volta, é só para baixo. Então, se você fosse imaginar aqui um print, eu vou imprimir aqui o meu node. Se esse print fosse um pré-order, o que é que eu faria? Olha, eu tenho que ver se eu tenho alguma coisa para imprimir, né?
Se node for igual a new, não tem nada para imprimir. Retorno. Se eu existo e eu sou um pré-order, fmt.println node.info. O que é que eu tenho que fazer agora? Chamar os filhos. Print node left, print node right. Isso daqui é um pré-order. Isso daqui é um in order e isso daqui é um pós-order. Só aqui a gente já faz quase todos os algoritmos aqui de árvore. Só nesse miolinho aqui. E se eu perguntasse para vocês qual é a soma dos elementos da árvore? Que era a soma de todos os elementos da árvore. É a mesma coisa. Se vocês perceberem, tudo aqui vai ser igual da lista. Tudo. Ué, e se eu não existo, quanto é que eu retorno? 0. Mas se eu existo, a soma vai ser o meu valor mais o valor dos filhos. A soma do meu filho da direita, mais a soma do meu filho da esquerda, mais eu. Tudo aqui é muito parecido com lista, porque isso é uma lista com mais de um caminho. Se fosse uma lista normal, seria o quê? O next mais o eu. Isso daqui seria uma lista normal. Qual é a soma dos elementos da lista recursivamente? É eu mais o resultado da recursão para frente. Só que agora a gente tem dois caminhos. Então é a soma dos elementos da minha esquerda, mais a soma dos elementos da minha direita, mais eu. E aí, bem engraçado. Lembra que vocês compararam dois vetores para ver se eles eram iguais? Era até exercício lá eu fiz esse exercício com vocês. Vet equals fiz. A gente fez, né? Pronto. Como é que eu sei se duas árvores são iguais? Você está dando dois nós, tá certo? A e B. Como é que você sabe que se os dois são iguais? É a mesma coisa de lista, só que agora com duas perninhas. Como é que você sabe que A é igual a B? Qual é o único caso que você tem certeza que eles são iguais? Quando o quê? Quando os nossos são iguais? Não. Quando os nossos são iguais e os filhos são iguais. Não, tudo bem, mas você não vai conseguir olhar tudo. Olhando só para A e B, quando é que você tem certeza que A e B são igual? Qual é o caso trivial? Eles não têm filhos. Exato. Chega no final e não tem nenhuma diferença. Se A e B forem nulos, sim, você sabe que eles são iguais. Aqui tem que ser por exclusão. É muito fácil saber se eles são diferentes. Se eles são diferentes se um existe e outro não. Se ambos existem, os valores são diferentes. Mas para saber que são iguais, é só quando ambos não existem. Se por acaso A é nulo e B é nulo, sim, eles são iguais. Retorna true. Agora a gente vai para todos os casos em que você sabe que são diferentes. Quando é que você sabe que eles são diferentes? Os casos triviais que eles são diferentes. Na lista, bastava que um existisse e o outro não existisse, não era assim? Então, se por acaso, quando você saiu daqui, se ambos não existissem, então você sabe que... Peraí, não estou sabendo fazer a pergunta. Se você chegou na linha 13, é porque algum dos dois existe, certo ou errado? Certo. Mas se algum dos dois não existir, se igual a for nulo ou B for nulo, então retorna falso. Esse é o caso em que algum dos dois não existe.
Porque se ambos não existissem, você estaria no caso 1. Se você chegou aqui, é porque ou os dois existem, ou algum dos dois não existe. Se algum dos dois não existe, então as árvores não são iguais. Porque você está num caso em que uma das árvores tem um galinho para a esquerda e a outra não tem. Se você chegou aqui na linha 16, o que é que você sabe? Que ambos existem. Como é que você sabe que eles são falsos, que eles não são iguais se ambos existirem? Se A.info for diferente de B.info, retorna falso. Mas, se você não conseguiu descartar, olhando para o nó, o que é que você vai ter que chamar? Os filhos. Quando é que esse ramo é igual ao outro ramo? Basta que um dos filhos diga que é igual, ou os dois filhos precisam dizer que são iguais? Vamos lá, eu sei que é muito complexo, vamos lá. Você olhou para esse nó, você está analisando duas árvores, tá certo? Ao mesmo tempo. Aí você está acompanhando aqui, aí você olhou para esse nó. Ah, beleza, ambos existem, ok. E os valores são iguais, ok. Então eu não consigo decidir por aqui, eu vou ter que olhar para os filhos. Para esse nó dizer que esse ramo de ambas é igual, o que é que ele precisa perguntar para os filhos? Se o filho da esquerda desse cara é igual a esse filho da esquerda e o filho da direita desse cara aqui é igual a esse filho da direita. Então, se esse filho da esquerda foi igual a esse filho da esquerda e esse filho da direita foi igual a esse filho da direita, já que eu sou igual, então eu consigo dizer sim, esse ramo é todo igual. Então eu diria que ele é igual se o meu filho da esquerda foi igual ao filho da esquerda dele e o filho da direita A ponto right B ponto. Se vocês olharem para o algoritmo que a gente fez lá atrás, é exatamente o mesmo algoritmo. A única diferença é que a gente tem isso daqui de a mais. Porque no outro, quando eu comparava duas listas, eu ia andando nas duas ao mesmo tempo. Aí eu tinha que ver, se as duas acabassem juntas, ok, verdade. Se alguma das duas não existe, falso. Se os valores não existem, falso. Mas se os valores são iguais, eu tenho que chamar a recursão para o próximo. A diferença agora é que eu vou chamar a recursão para os dois lados. Legal? Mesma coisa. Se eu pedisse agora para você inverter uma árvore binária, inverter. O que é inverter uma? É assim, ó. Inverter é assim. Tá vendo essa daqui? Ela viraria, o 4 vai para o canto do 3. O 5 fica aqui, aí aqui eu teria o 4 lá de cá e o 3... Tipo, quando você... Lembra de inverter o vetor? É a mesma coisa, só que a gente inverte elemento a elemento. Então aqui embaixo o 3 ficaria o quê? O 3 ficaria com o 7 para a direita e o 2 para a esquerda. O 4 ficaria com o quê? Antes era 9 na esquerda e 1 na direita. Então agora vai ficar 1 na direita e 9 na esquerda. E o 9 vai ficar como? 0 para a esquerda e 8 para a direita. Eu espelhei ela verticalmente. Troquei o filho da direita com o filho da esquerda. Então isso é inverter uma árvore binária. E o algoritmo se vocês acompanharam até agora, como é que o que é inverter aqui? É trocar o filho da direita com o filho da esquerda. É só isso. Então, o que é o caso trivial, que eu não tenho nada para fazer? Se eu não existo, se node for igual a nil, não tem o que fazer, não tem mais o que trocar. Mas se eu existo, talvez eu tenha algum filho. Sim ou não? Sim.
Se eu tiver pelo menos um filho, aí eu tenho que fazer a recursão. Tenho que trocar o cara da direita com o da esquerda. Mas se eu não tenho nenhum filho, se node.left é igual a new e node.right é igual a new, eu também retorno, também não tenho o que fazer. Seria o mesmo caso aqui do de cima, né? Se eu não existo ou os meus dois filhos são nulos, então eu retorno porque não tenho que inverter. Se eu cheguei aqui é porque eu existo e algum filho meu existe. Então o que é que eu tenho que fazer? Trocar os filhos, né? O cara que estava no left vai. Então eu teria que node left, fazer um swap aqui, node right vai receber node right, node left. Isso daqui é um swap. O valor do que estava no right vai para o left, o valor que estava no left vai para o right. Resolvido, sim ou não? Não, porque eu resolvi um nó só. O que é que eu tenho que fazer agora? Chamar inverter para os filhos. Inverter para o node left, inverter para o node right. Pronto. Você acabou de aprender o algoritmo mais inútil que existe. Bom para você. Consegue passar na entrevista de emprego. Esse swap é uma das coisas que ela falou no Python é a mesma coisa. No Python também seria assim. No C++ seria um std swap node left node right. Mas no Python também seria igualzinho a esse. É uma atribuição desestruturada. Oi. Eu acho que a parte mais difícil das atividades em si é porque a árvore é dada como um string. Aí você tem que transformar cada valor dele. Mas só o primeiro exercício ele é feito assim. Porque a gente precisava de alguma forma de alimentar os problemas com as árvores. Eu acho que está até bugado, está vindo com a resposta esse exercício aí. Exato, mas... A versão anterior não estava, na versão anterior... Pronto, mas assim, só esse exercício tem o código de carregar a árvore. A partir daí, todos os outros, você já vai trabalhar com a árvore mesmo, a árvore inteira, entendeu? Para vocês conseguirem ver a árvore, lá nas atividades... já vai um código pronto para imprimir árvore bonitinha. Não, ó, em algumas tem. É porque eu pedi para os meninos inserirem e talvez eles não terminaram ainda. Em algumas das atividades tem o código de inserção de... Não é aqui. Árvores. E são poucos exercícios de árvore, é muito pouquinho. Comparado com esses que a gente passou agora, de BSF e DSF, eles são até bem simples. Porque é só a recursão, sem muita coisa para fazer. Altura e profundidade, é só fazer a recursão e ir calculando o valor na volta. Esse daqui talvez seja divertido, mas aí eu não vou dizer porque percorrer em ordem é irrisório. Construir também um punhado de coisas. Eu acho que tem muitos exercícios que nem completos estão, tá certo? Nem completos estão. Soma dos nós. É bem capaz de eu terminar o conteúdo do semestre amanhã vendo o hash table, porque em árvore não tem muita coisa. Assim, ainda falta árvore binária de busca, é verdade. Vocês não viram binária de busca, né? Mas também é bem trivial comparado com o que a gente viu. Porque só vai ter de divertido os métodos de inserção e remoção na árvore binária de busca. Mas pronto, é o que a gente vai construir aqui. Vou fazer com vocês amanhã. E aí eu tô quebrando a cabeça, já faz umas 2 semanas que eu tô só fazendo código de gerar aquelas planilhas de nota. Mas tá bem complicado, por isso que eu tô demorando. Então as coisas acabaram ficando pela metade. Então, esse módulo
de ordenação são aqueles algoritmos de sorte? Ah, e a gente não viu a ordenação, né? Vamos fazer assim, ó. A gente tem meia hora. Bora ver a ordenação? Vou implementar não, eu vou só mostrar para vocês, porque eu acho uma senhora perda de tempo os algoritmos de ficar assim, gastando tempo em algoritmo de ordenação. Eu acho muita perda de tempo, tá? Então eu vou explicar, a gente vai fazer só os dois principais, mas eu consigo explicar os triviais numa passada só, porque eles são bem fáceis. Você entender o que ele faz já resolve metade do problema. Então, primeiro algoritmo, a gente tem algoritmos que são n ao quadrado, bubble, selection, insertion, todos são n ao quadrado. Ou seja, eu tenho um laço dentro de outro laço. Todos esses três aqui são os algoritmos que são os primeiros que a gente aprende, são os mais simplesinhos. E a gente tem dois algoritmos clássicos que são log de n, merge sort, quick sort. Talvez eu consiga explicar o merge sort e o quick sort hoje. Os outros, eu nem sei se vale a pena ver. Mas vamos lá, vamos começar do bubble. A ideia do bubble é bem simples. A cada rodada eu vou empurrar das duas uma, tá? Ou eu posso ir iterando e empurrando o maior para o fim, ou eu poderia ir iterando e puxando o menor para o começo. Das duas uma. Deixa eu ver qual é a implementação que está feita aqui. Ó, ele está empurrando o maior para o fim. Na interação acabou, você tem o maior na última posição, segundo maior na penúltima, terceiro maior na antepenúltima, e por aí vai e acabou a implementação, tá? Então, o que você vai ter? Número 1, você vai ter um laço indo até o fim. Na primeira interação, eu vou até o último, depois eu vou até o penúltimo, depois eu vou até o antepenúltimo. E o que é que eu faço dentro dessa interação? Eu olho dois elementos, create, fazer aqui com 30 aleatório. Eu olho os dois elementos e como meu objetivo é empurrar o maior para o fim, se o da esquerda for menor do que o da direita, o que é que eu faço? Eu troco. Aí agora eu olho esses dois. Se o da esquerda for menor que o da direita, o que é que eu faço? Troco. E assim eu saio na primeira interação e dá até o final, empurrando. Toda vez que eu acho que o da esquerda é menor, eu troco. Essa ideia de ir até o final, trocando toda vez que eu acho o da esquerda menor, gera esse efeito de bolha, de ficar empurrando o maior para o final. Na segunda interação, eu não preciso mais ir até o último, porque o último já tem o maior. Eu vou até onde agora? O penúltimo. Vou empurrando. E agora? Até o antepenúltimo, até o antepenúltimo. E aí, por aí vai, até o final. Deixa eu dar um pause aqui. Ó, de ir até o último índice não ordenado, menos 1. Se o elemento da esquerda for menor que o elemento da direita, eu troco. E aí eu saio andando. Esse swapped é porque talvez em algum momento, no meio do algoritmo, ele tente empurrar alguém, só que ele chegou lá no final sem empurrar ninguém. O que é que isso significa? Já está ordenado. Lembra, toda vez que ele encontra alguém, ele troca, ele vai empurrando. Mas se ele faz de conta que ele está faltando 8 para o final ainda, e ele chega faltando 8, andou 20 elementos e não conseguiu trocar ninguém, é porque já está ordenado. Essa é a ideia de contar quantos swaps eu fiz, tá? Então esse é o famigerado bubble sort. Professor, Oi. esse menos 1 é porque o primeiro... É porque ele está sempre comparando dois. Se você for até o último mesmo, você vai comparar com o length. E o length não tem ninguém. E aí por isso é que ele está comparando com o elemento da frente, aí ele joga esse menos 1 aqui para não estourar o length. O selection eu acho mais fácil do que o bubble, porque o selection são dois algoritmos, um dentro do outro. O primeiro, deixa eu ver se ele coloca o menor no final, o maior no final ou o menor no começo.
Aqui é uma busca de mínimo ou de máximo. Aqui está fazendo no mínimo. A pergunta aqui é: quem é o menor elemento do elemento 2 até o final? Aí ele faz uma busca de mínimo normal. Por enquanto é esse, por enquanto é esse. Chegou aqui, toda vez que ele termina o laço, ele sabe quem é o menor. Então ele joga o menor daquela partição para o começo da partição. Saiu agora do 3 até o último. Quem é o menor? Esse cara. Joga para a posição. E nessa nova partição, de 5 até o final, esse é o menor, vai para o 5. E do 6 até o final, quem é o menor? Joga para o 6. E do 7 até o final, quem é o menor? No caso, ele tem Joga menos para o 7. trocas. Ele tem menos trocas. Ele é marginalmente melhor do que o Bubble Sort. Essas são as composições base. Então sempre tem um punhado de otimizaçõezinhas que você poderia fazer. Exemplo, eles vão dar vários nomes. Eu não já estou percorrendo do começo ao fim? O que é que custava eu salvar logo o menor e o maior? Então eu iria até o final. Quando eu chegar no final, eu sei quem é o menor e quem é o maior. Então o que é que eu faço? O menor eu coloco no começo e o maior eu boto no final. Então agora a minha partição diminuiu um pouquinho. Fui do primeiro até o penúltimo, achei o menor e o maior. Menor botei no começo, maior botei no final. E aí a gente sai diminuindo. Tem um monte de algoritmozinhos com as musiquinhas no YouTube. Vocês já viram as musiquinhas dos algoritmos? Vocês não conhecem as musiquinhas dos algoritmos de ordenação? Vocês conhecem muito pouco de internet mesmo. É porque essas coisas só aparecem quando você alimenta o feed, né? Sorting algoritmos. Mas deixa a gente terminar de ver, aí depois vocês tentam adivinhar qual é o algoritmo só olhando a fotinha, tá? Entenderam o selection aí, o que é que ele faz? Bora pro próximo. Insertion é o algoritmo que você faz quando está ordenando um baralho, mesmo sem saber. Quando você está ordenando o baralho, o que é que você faz? Você tem um monte de carta embaralhada, aí você pega um 4. Ok, tem um 4. Aí você pega um 3, o que é que você faz? Bota o 3 antes do 4. Aí você pega um 7, o que é que você faz? Bota o 7 depois do 4. Aí você pega um 5, o que é que você faz? Entre o 4 e o 7. Aí você pega um AIS. Você bota o AIS antes do 3. Então você vai fazendo o seguinte: você tem na bandinha de cá uma partição ordenada e o teu objetivo é pegar um elemento daqui e trazê-lo até o canto correto da partição ordenada. Pega outro, sai trazendo até o canto correto da partição ordenada, pega outro, sai trazendo até o canto correto da partição ordenada, e aí você tem esse efeito aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. Trouxe até o local correto. Cadê o canto dele? Trouxe até o local correto. Esses em amarelinho são a partição ordenada. Então você sai voltando até o local dele, e aí você insere. É o algoritmo do baralho. Dos três, esse é o pior, né? Não, todos são equivalentes. Assim, mas por pouca coisa, né? É porque aqui você vai ter, por exemplo, no Bubble você vai ter quase todos swaps em quase todos os casos, entendeu? No Selection você vai ter N sobre N, mas você só vai ter uma troca. Aqui você vai ter algumas trocas até a posição, em média metade dos elementos. Então esse daqui é bem parecido com, é o meio termo entre o Bubble e o Selection, em termos de número de trocas. Esse daí eu não estou movendo todo mundo em teste. Tá, a cada rodada está movendo todo mundo. Não, ele não seria pior para o Bubble? Para vetores, mas para listas não. Porque em listas você não movimenta o elemento da lista. Na verdade, esse daqui é o único algoritmo que funciona em listas ligadas. Porque você não tem índices dos outros. Você tira um nó, sai voltando, insere no canto. Aproveita o ponteiro, volta para onde você estava, arranca outro elemento, vê onde é que ele vai ficar, coloca o elemento e por aí vai. Então esse daqui é o Insertion Sort. Vamos agora para os dois algoritmos que são log de n. Esses daqui são os dois melhores. O Insertion Sort é baseado na seguinte ideia. Tem até um videozinho da galera dançando, depois eu posso procurar para vocês.
no YouTube, a galera dançando e ensinando a fazer o merge sort. Qual é a ideia? Deixa eu pegar um número fechado aqui, 16, 32 fica fácil de ler. 32. A ideia vai ser quebra, 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 acompanha, ó. Quebra na metade, quebra na metade, quebra na metade, quebra na metade. Você vai montando a tua árvore de ramificações. Quando você chegar lá na folhinha, lá na pontinha, você vai comparar só as duas folhinhas. E aí você ordena as duas folhinhas. Ó, vou mostrar a profundidade. Quebra metade, deixa eu diminuir aqui, ó. 1. Diminuir aqui. Tirar esse negócio do meio. Bora. Cadê? Metade, 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 metade. Eu ordeno esses dois elementos, retorno o nível da recursão e agora vou para as duas folhinhas. Ordeno os dois elementos, volto o nível da recursão e toda vez que eu volto à recursão, eu tenho que o lado da esquerda está ordenado e o lado da direita está ordenado. Você está vendo que esses dois aqui estão ordenados? E esses dois aqui estão ordenados? E agora você faz o que dá um nome ao algoritmo. Você pega dois vetores ordenados e faz um merge. Juntar dois algoritmos ordenados é ODN. Porque é bem mais simples, basta você comparar. Como essas duas listas estão ordenadas, para montar a nova lista ordenada, você basta olhar as cabeças. Quem desses dois aqui é o menor? Opa, é esse cara, eu puxo ele. E desses dois aqui, quem é o menor? É esse cara aqui, então eu puxo ele. E agora? É esse. E agora é esse. E agora é esse. Então basta ir comparando as cabecinhas das duas listas ordenadas para montar uma nova lista ordenada. E é essa ação que o merge faz. Quebra o algoritmo até a base e sai remontando as listas ordenadas de volta. E visualmente ele é bem legal, ó. Ordenei esses 4 utilizando, agora eu estou usando o merge. Ok, tenho o da esquerda de 4 ordenado. Desce 4, desce 2. Ordena 2. Agora vai fazer o quê? Descer os outros 2, ordena os outros 2. E ele vai fazer o que agora? O merge com esses 4. E agora o que é que ele vai fazer? O merge com esses 8. E aí por aí vai. E aí ele vai fazer agora. Pronto. Esse lado aqui da esquerda já foi ordenado. Agora ele vai começar esse bando aqui todinha. Metade, metade, metade. Ordena esses 2. Volta, ordena esses 2, volta, faz o merge, ordena esses 2, volta, ordena esses 2, volta, faz o merge, e aí o algoritmo sai fazendo o trabalho dele. Ixi, que chega, ficou gago agora. E agora ele faz o merge de todos os outros. Agora falta essa banda aqui todinha, ele só fez um lado da recursão. 2 volta, faz o merge. 2 volta, faz o merge dos 8, e aí volta para cá, 2 volta, faz o merge, 2 volta, faz o merge, faz o merge dos 8, faz o merge dos 16, faz o merge dos 32. Merge dos 8, merge dos 16, merge dos 32. A ação é fazer o merge. O caso trivial é chegar numa partição que só tem um elemento, porque não tem mais o que fazer. Eu chego até uma partição que tem um elemento, chego até outra partição que tem um elemento só e faço o merge. Aí eu chego, nesse caso, partição de um elemento, faço partição de um elemento, faço o merge. Aí depois eu tenho 2 partições de 2 elementos ordenadas e faço o merge. Aí eu saio descendo na árvore. Então se você olhar para isso daqui como uma árvore, descer na árvore é alcançar as partições e subir na árvore é fazer o merge. Você desce dividindo e sobe juntando. Legal, né? Bonitinho. O Quick, ele é um pouquinho diferente. A ideia do Quick é
Cara, é muito difícil ordenar esta bodega. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ordenar um pedaço dela, eu vou mandar os que forem menores para a esquerda e os que forem maiores para a direita, e um único elemento eu vou colocar no lugar dele. Guarda isso. Um único elemento vai para o lugar dele. Quem está à esquerda dele está mais ou menos ordenado, mesmo que esteja a bodega, todo mundo que está à esquerda dele é menor do que ele. E quem está à direita dele, mesmo que estejam todos bagunçados, quem está à direita dele é maior do que ele. Então aquele cara está ordenado. Deixa eu ver como foi que ele deixou aqui no visual. Deixa eu ver se ele mostra aqui quem é o pivô. Beleza. Esse daqui é o pivô. Em relação a esse cara, todo mundo da direita é maior e todo mundo da esquerda é menor. Agora ele vai chamar de novo o algoritmo, tanto para esses caras aqui da direita como para todos esses caras da esquerda. Ele está usando como pivô sempre o primeiro. Então ele vai começar a jogar para a esquerda quem é menor, mas não como o Bubble faz. Ele vai jogando aqui para a ponta, fazendo swaps. E quem for maior, ele vai jogando para o lado de lá. Dessa partição aqui. É menor do que esse cara, vai para essa ponta. É maior do que o cara, vai para outra ponta. E aí no final eu encontrei a posição dele. Tá? Tem alguns detalhezinhos, mas visualmente você já consegue entender que ele pega um elemento e em relação a esse elemento ele faz uma pseudo, então assim, uma semi-ordenação. E aí ele vai fazendo esse modelo de troca em relação aos pivôs. Ok. Esse daqui é a mesma coisa do Quicksort, só que ele não pega sempre o primeiro elemento. Ele pega um elemento aleatório dentro da lista. Aí é que eu pedi para ele mostrar as distâncias, ó. Isso daqui é sempre o pivôzinho que ele pega. Então, essa é a partição à esquerda do pivô. Esse foi o cara que foi para o canto dele. Esse foi o cara que foi para o canto dele. E aí ele vai descendo e agora subindo. Toda vez que ele acha o pivô, ele chama uma nova recursão. Acha o pivô, dá uma recursão e por aí vai. Tudo bem. Vamos para o próximo. Ué, cadê os bichinhos que estavam aqui em cima com as opções de clicar? Ah, tá aqui. Count Sort e Radix Sort. Radix Sort é a ideia de ordenar usando baldes. Como é que a gente faz? Se você tivesse que ordenar números, você poderia pensar assim: eu vou ordenar pela unidade. Então você coloca todo mundo, pega 10 baldes e todo mundo que termina em 0, você joga na unidade do 0. Então, quando você terminar isso, eles estarão ordenados pela unidade. Depois você refaz os baldes ordenando pela dezena, centena e unidade. Não, eu quero números grandes, esses números aqui estão sem graça. Não. Por que ele não está fazendo? 12. Ah, pronto, agora ficou legal. Para, devagar. Peraí, volta, algoritmo, volta. Tá vendo aqui os meus... Vou criar uns baldezinhos e agora eu vou ordenar pensando na unidade. Ó, o Radix. Quem é 6 vai para lá, quem é 9. Então, se você poderia imaginar cada um desses baldes como uma lista ou como um vetor e ele vai colocando. Agora ele tira os caras em ordem pelos baldes. O que é que você percebeu aqui? Que em relação à unidade, eles estão ordenados.
Sim ou não? Mas eles ainda estão desordenados. O que é que a gente faz agora? Ordena pela dezena. Então, quando eles entram nos baldes agora, eles estão entrando nos baldes já ordenados pela unidade. Porque eles foram primeiro ordenados pela unidade. Você está vendo que é 1 e o 5, 1, 6 e 8, 2, 6 e 9. Então eles já estão semi-ordenados pela unidade, agora vão ordenados pela dezena. Aí você tira eles do balde. E aí agora você vai para onde? Vai para a centena. Quando você terminar todas as casas decimais, está tudo ordenado. Então, para ordenar números é legal. Ordenar números é legal. Bora para chamada. Amanhã a gente implementa. Amanhã ainda tem tanta mata. Amanhã a gente faz. O que é que vocês querem ver amanhã? A árvore binária de busca ou implementar os algoritmos de ordenação? Terminar logo a árvore? Terminar logo a árvore, né? Tudo bem, tudo bem. Ó, vocês conseguem identificar só de olhar agora que vocês entenderam a ideia? Ele sempre vai ter o nome aqui em cima, tá certo? Mas tenta não ler o nome. Esse daqui, o que é que ele está fazendo? Hã? Tá tão rápido, né? Ele sempre está colocando o primeiro aqui, ó. Ele escolhe o menor e joga o menor na posição dele. Esse daqui é qual? Não. Ele não está empurrando, não tem uma ideia de empurrar. Ele acha o elemento, ó, tá vendo aqui os tracinhos vermelhos? Isso é o elemento que ele achou que é o menor. Ele está sempre jogando o menor da primeira posição. Sempre jogando o menor elemento na primeira posição, porque está aqui tão rápido. Esse é o de seleção. Seleciona e joga na primeira posição. Seleciona e joga na primeira posição. E esse daqui, quem é? Bora, esse é fácil. O que é que ele está fazendo? O que é que esse daqui está fazendo? Qual é deles que a partição ordenada vai crescendo aqui? Hã? Esse é o das cartas. Estou sempre puxando um elemento para a posição dele e por isso a partição ordenada está crescendo pela esquerda. Esse aqui é o das cartinhas, é um insertion sort. Estou puxando para cá e aí essa partição está crescendo. Eu pego esse cara e jogo ele até a posição dele. Pego o próximo, jogo até a posição dele e assim eu vou até o final. Esse é o insertion sort. Eu pego esse elemento que está aqui, por exemplo, esse carinha aqui, esse pequenininho, eu tenho que trazer ele até a posição dele. No caso aqui, esse pequenininho vem para cá. Então vou ter que empurrar todo mundo para lá. Esse é um cachorrinho, né? Bora. E esse daqui? Quicks. Em relação a um elemento, todo mundo que era maior ficou para um lado e todo mundo que é menor do que esse elemento ficou para o outro. Ele colocou o elemento na posição dele. E aí, em relação a esse elemento, ele separou as duas bandas. Isso aqui é o Quick Sort. Tem um vídeo no YouTube chamado 1 hora de algoritmo de ordenação para dormir. Quem é que dorme? E esse daqui? Partição, partição, junta. Partição, partição, junta. Partição, partição, junta, junta. Merge sort, né? Partição, partição, junta. Aí agora vão ter várias variantes desses algoritmos. Pequenas variantes. Esse daqui vocês não viram, né? Que seria o Radix Sort. Não,
Radix é isso. Esse daqui era qual? Ah, era o Hip Sort. Esse era o Radix. Deixa eu ver mais algum que vocês viram. Não, esse aqui é o do GCC. Oi. Ele usa uma árvore para fazer a ordenação. Posso, assim, a gente ainda vai implementar os algoritmos de ordenação, então eu posso mostrar os outros, tá certo? Usa uma árvore de prioridade. Bora, deixa pra lá. Vamos nós